Você pode levantar suas mãos para o Senhor. Aleluia. Você pode dar ações de graças para Ele nesse momento. Escolhe 5 motivos para render graças a Ele. E começa a expressar sua gratidão a Ele. O Deus que faz milagres. O Deus que multiplica. O Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. O Deus que renova as nossas forças. O Deus que fala ao nosso coração. O Deus todo-poderoso que não muda, que não mente e não se arrepende acerca das suas promessas. O Deus imutável. O Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Te damos graças, Pai, por essa noite. Te damos graças porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que nos lembra a cada dia, Pai, as suas promessas para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por uma noite de milagres, por uma noite de transbordar o nosso cálice. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão nos acompanhando, e nós temos expectativas no seu poder, Pai. Apoiamos a nossa fé no seu poder hoje à noite. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diz amém. Olha para o seu irmão e diga para ele: o seu Pai é um Deus de milagres, amém? Diga para outra pessoa: o seu Pai é um Deus de milagres. Diga para outra pessoa: o seu Pai é um Deus de milagres. Você crê comigo, irmãos, que o que está acontecendo agora, Deus vai transformar em um milagre? Se já está bom, vai melhorar. Se não está, vai ficar, amém? Mas o nosso Pai é um Deus de milagres. Então, acho que eu vou começar a pregar agora. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Eu quero ser bem objetivo hoje. Nós temos um tempo precioso. Que bom ver você aqui nessa noite. Seja bem-vindo. É sempre uma alegria e bíblico estarmos congregando. Mas também, irmãos, é bíblico a gente agora dar atenção a Deus. Amém? Você lembra daquele paralítico que estava na porta da igreja? E a Bíblia diz que ele, quando Pedro e João iam entrando no templo, Pedro disse: olha para nós. E a Bíblia fala que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Sempre que a palavra estiver sendo ministrada, espere receber alguma coisa. É interessante que nessa passagem de Atos capítulo 3, se puder colocar para mim, Atos capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver uma situação bem interessante. Irmãos, isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora nesse começo de culto. As impossibilidades não são um impedimento para o milagre. As impossibilidades, as dificuldades são o motivo para o milagre. Eu preciso ajustar bem o meu foco para entender que quando eu estou enfrentando uma adversidade, isso não pode roubar minha alegria. Você vai lembrar que Jesus disse que no mundo iríamos passar por aflições. Quem aqui está passando ou já passou por alguma aflição na sua vida? E sabe como foi que ele falou, irmãos? Ele disse: tenha bom ânimo. Você sabe qual é o começo do milagre para quem está passando uma aflição? Ter bom ânimo. O começo, Deus sempre vai começar em nós a fazer o que Ele quer fazer. Então, o começo de sair de uma aflição, de sair de uma dificuldade, é se animar para o que virá. Não importa como está, importa como vai ficar. Então, é importante eu entender que aquilo que eu estou passando agora são motivos para o que eu vou viver amanhã, terça, quarta
ainda esse mês de outubro. As impossibilidades não são um impedimento para os improváveis de Deus, são o motivo para os milagres. Atos capítulo 3, verso 1, não está pegando, eu queria que alguém fosse lá ajudar o pessoal da mídia. Então, eu vou lembrar vocês aqui desse texto, acerca de Atos, quando Pedro e João estão indo para o templo, para a igreja, e a Bíblia fala que havia um mendigo que era colocado lá, um aleijado desde nascença, ele era paralítico de nascença, e a Bíblia vai dizer que esse paralítico de nascença estava ali esmolando, pedindo esmolas. E diz, irmãos, que quando Pedro e João foram naquele culto para orar, a Bíblia diz que aquele rapaz pediu uma esmola, e Pedro disse algo que às vezes a gente talvez não tenha tanta consciência, eu não sei se eles esqueceram a carteira, ou de fato estavam passando por alguma dificuldade, mas Pedro falou assim: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isso te dou. Ele disse: eu estou liso aqui agora, mas eu tenho algo maior para te dar. E aí ele fala para aquele homem: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem que tinha mais de 38 anos de idade, paralítico de nascença, de um salto se colocou de pé e passou a andar e entrou na igreja dando glória a Deus. Agora o que eu queria aqui focar, queridos, se Pedro e João tivessem dinheiro naquela noite. Às vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso, porque as circunstâncias, elas não podem roubar a minha alegria, elas precisam se tornar uma oportunidade de algo maior acontecer na minha vida. Eu ouvi o testemunho aqui de um irmão que veio para o culto quinta sem dinheiro no bolso, saiu com mais de R$1.000 na carteira, ostentando. E isso é só um sinal do que vai vir, irmãos. Mas eu fico pensando, se uma tristeza dessa para você em casa, eu não vou, rapaz, não tenho dinheiro nem para comer uma Catarina no Verbo Snack. Aí fica em casa. Gente, tristeza não foi feita para ser curtida. Ela precisa ser confrontada, gente. Eu digo para vocês, a tristeza vai vir, o desânimo vai vir, mas Jesus disse, é no meio das adversidades que vocês precisam dar o start no milagre. Como? Tendo bom ânimo. Diga aí para pelo menos 2 pessoas, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha para mim, não importa como está. Isso é o começo do que vamos viver em Deus. Eu fico pensando, se Pedro e João tivessem dinheiro, talvez tivesse dado, tome prata, tome ouro, mas também tome o nome de Jesus. Mas às vezes, nós não estamos extraindo dos momentos que estamos passando aquilo que Deus queria fazer. Porque, irmãos, qual a razão de um milagre? Uma necessidade. A Bíblia vai dizer que Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Já parou para pensar, irmãos, que geralmente as aflições são nutridas por faltas em alguma área da nossa vida? Se não é financeira, talvez saúde. A Bíblia diz que a tristeza faz até os ossos secar. Mas eu fico pensando que, será que estamos aproveitando bem as faltas que estamos passando, dando a Deus a oportunidade de se revelar para nós como Deus que supre cada uma das nossas necessidades? Porque Deus prometeu, irmãos, suprir cada uma das nossas necessidades. Não foi um pedido humano simplesmente. Paulo disse, olha, o meu Deus, segundo as riquezas dele, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então o começo do milagre é aquilo que eu estou passando. Você vai lembrar que quando Jesus foi multiplicar pães e peixes para uma multidão, o que é que ele tinha? Ele não tinha o milagre manifesto. Ouve isso com atenção. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de
15 mil pessoas. O que ele tinha não era o milagre manifesto, mas uma coisa ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. O que são os 5 pães e 2 peixinhos, queridos? O começo. Faz a conta aí na sua vida. O que é que você tem em casa? O que é que você tem no banco? O que é que você tem nas suas emoções? Como está o seu corpo nesse momento? Pastor, está doendo de um lado. E o outro? Tá bom, está doendo não. Que tal entender que essa dor que vai sair hoje... Amém. Deixa eu dizer de novo. Que vai sair hoje. Amém. É o começo de algo que Deus está fazendo na sua vida. Não que Ele provocou a dor, mas Ele vai transformar isso em algo positivo para a nossa vida. Quem seria a mulher do fluxo de sangue sem o fluxo de sangue? Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que Deus promove doenças e enfermidades. O que eu estou dizendo é que Deus transforma um sofrimento em algo que vai servir para gerações. O que estamos passando agora pode ser visto como nosso fim ou pode ser visto como o começo de uma coisa grande que Deus irá fazer. Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos e ele poderia murmurar como algumas pessoas têm feito. E murmuração, irmãos, não resolve nada. Estão me ouvindo bem lá atrás? Então, murmuração não vai resolver nada, mas o que Jesus fez quando ele se deparou com 5 pães e 2 peixinhos? Ele foi grato. Gratidão é o início de um milagre. Agradecer pelo que eu tenho agora é o começo do que Deus pode realizar em minha vida ainda essa semana, ainda esse mês, ainda esse ano. Eu já contei aqui para vocês, irmãos, mas às vezes, Rose até ministrou e trouxe esse fundamento novamente de colocar as mãos sobre as coisas. Às vezes a gente está passando por coisas e estamos apenas esperando Deus mudar todo o cenário. E cada dia que se passa eu percebo que Deus também espera respostas de nós. É impressionante, irmãos, que nem tudo se resolve com oração. E eu quero aqui mais uma vez pontuar para vocês o seguinte: a oração ela tem o seu fundamento, ela tem a sua importância, mas poucos momentos na Bíblia nós vamos ver, por exemplo, Jesus orando pelos doentes. Sempre que nós vamos ver Jesus se movendo em relação à doença, você não vai ver Jesus orando ao Pai. Geralmente vem um comando de Jesus, uma imposição de mãos, ou se levante. Olha o que Jesus dizia para um paralítico: se levante. Quantos de nós temos tido a ousadia de dizer para um paralítico de nascença: se levante? A gente vai lá e começa a orar, a oração do desespero, tentando convencer Deus a fazer alguma coisa. E Jesus dizia: a sua fé te curou, se levante, pegue a sua cama e ande. Às vezes nós não estamos observando bem o que estamos passando na nossa vida presente agora e focados nisso. O que eu passo agora, Deus vai transformar isso em um testemunho. Se a gente pudesse ver o nosso futuro, a gente não estaria, irmãos, com essa carinha no domingo à noite. Porque a Bíblia fala que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, entenda isso, que Deus me espera animado depois da minha aflição. Aqui está a aflição, aqui estamos nós, Deus está lá no futuro. E qual é a atitude que Deus espera de mim? Animação. Há pessoas que estão se recusando até mesmo a se animar, quando Jesus disse: se anime. Há momentos que é só você e Deus, dizendo: Júnior, vai dar certo. Eu estou contigo, não tenha medo, isso vai passar. Agora você precisa se comportar como se já fosse.
essa é a sua parte. Esse é o começo do seu milagre. E é interessante, irmãos, que aflições são nutridas, muitas vezes, pela insuficiência. Então a insuficiência, às vezes, nutre em algumas mentes as aflições. E Jesus ensinou que mesmo tendo razões para a aflição, nós poderíamos ter uma iniciativa de animar a nós mesmos. Então animar a nós mesmos é bíblico. Há pessoas que são dependentes do ânimo que vem do próximo, e nem sempre iremos ter isso. Então o bom ânimo é a maneira divina de enfrentar aflições. O bom ânimo é a maneira divina de enfrentarmos as aflições. Eu preciso encarar as dificuldades com uma boa perspectiva, como alguém que já sabe o final. Então tenha bom ânimo. Aprenda a animar a você mesmo. E eu fico pensando mais uma vez, Pedro e João com dinheiro, talvez tivesse dado aquele dinheiro. Tem algumas pessoas aqui em Gravatá, que eu fico andando aqui no centro, às vezes eu observo, algumas pessoas com aspecto de loucura. Tem uma moça aqui que caminha no centro da cidade, que ela carrega um tipo de opressão, e eu fico pensando, meu Deus, o que nós como igreja podemos fazer para mudar essa realidade? Porque isso precisa ser mudado. Você já pensou uma pessoa aqui de Gravatá que é louca, ser liberta, receber Jesus? Eu não sei também se você fica indignado quando vê algumas coisas, e não indignado, irmãos, com a situação, mas até comigo mesmo, porque nós precisamos fazer alguma coisa. A loucura de alguém pode ser a loucura que alguém carrega e de repente essa pessoa é liberta, é curada, pode ser o motivo de muitos serem alcançados. Então uma pessoa que está agora sem um juízo perfeito, é curado em uma cidade como Gravatá, queridos, isso vai atrair multidões para Deus. E eu pergunto, será que está em Deus essa lentidão de fazer? Ou essa indignação precisa crescer em nós? Então é muito importante a gente poder perceber que essas coisas que têm acontecido, porque algumas pessoas até me questionam, pastor, por que isso tem acontecido? Por que Deus não faz alguma coisa sobre isso? Porque Deus precisa usar a nossa vida para fazer. Pedro e João indo para a igreja, indo orar, e eles se deparam com um homem paralítico, e porque eles não tinham algo, eles se moveram para mudar, não o estado momentâneo de um homem, mas mudar toda a sua vida. E é isso que eu queria trazer para a nossa vida hoje. O que eu tenho agora, da parte de Deus, é só o começo do que Ele quer fazer. Como vamos alcançar, irmãos? Porque, para quem não sabe, a gente crê, tem crido, declarado, que vamos alcançar 10% da cidade de Gravatá, pelo menos 10%. Mas se a gente não trabalha em nós uma constância, uma firmeza maior, ou você acha, irmãos, que uma igreja com 5.000 membros vai ter o mesmo trabalho que a gente tem hoje? Eu tenho aqui conscientizado a liderança dessa igreja. O trabalho vai aumentar. E se a gente não aprender agora a ficar mais forte, não vai aguentar, irmãos. E a quem muito é dado, muito será dado folga. É assim que está nesse versículo? Quem é fiel no pouco, sobre menos eu o colocarei. Quando Deus nos dá algo para cuidar, vai aumentar o nível de cobrança para a nossa vida. Então, o que estamos vivendo aqui agora é o começo do que Deus irá fazer. Eu não falo apenas do crescimento de uma igreja local, mas aquilo que Ele está fazendo em nós.
O que você tem hoje nas suas mãos, o que você administra hoje é apenas o começo. Você tem sua família, sua casa, é o começo. Porque o primeiro ministério de um homem é a sua casa, é a sua família. O primeiro ministério de uma mulher é a sua casa. Se a gente não for bênção lá, amados, a gente não vai conseguir concluir o que Deus tem. Agora, tudo começa com a minha iniciativa, porque nem sempre eu vou ter vontade de fazer algumas coisas. Quantas vezes eu vim para a igreja buscando um alívio, a compreensão de Deus para algumas coisas, e o Senhor trouxe para mim outras responsabilidades. Quantos não já vieram para a igreja querendo ser abraçado, consolado, e foram espancados, no bom sentido, pela palavra? Espancados, literalmente. Você queria um consolo. Você queria ouvir o Senhor dizer assim: eu estou contigo, filho. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chore. E aí o que você recebe é um nível 2. É uma milha extra. Quantos não já chegaram para nós, pastor? Eu senti de Deus que meu tempo nesse departamento chegou. Mas que Deus foi esse? Porque a gente sentiu de Deus outra coisa. Que tu arengasse com alguém no departamento. Tu brigou com alguém lá e sentisse de ti mesmo, né? E aí a gente diz: não é tempo de você sair. É tempo de você construir relacionamentos. Porque isso é o começo de um milagre na nossa vida. Nós não temos mais a opção, irmãos, de correr das responsabilidades que Deus nos colocou. Quantas vezes a gente quis também desistir da igreja? Hoje não, hoje a gente cresceu um pouco mais, amadureceu. Mas você acha que ser pastor de uma igreja de 300 pessoas é uma coisa tão simples? Se Deus não estiver envolvido, não tem como, irmãos, dar certo. Mas quando você diz: Senhor, eis-me aqui, Ele vem e te habilita. E isso, irmãos, é para um casamento. Casamento tem os seus desafios, sim ou não? Sim. Os casados aí me respondem sim ou não? Sim. Agora não me responda não. Quem não já pensou em desistir? Fica quieto, fica quieto. Tem as suas demandas. Agora, se a gente desiste, irmãos, agora, tenha certeza, vamos desistir de novo, e de novo, e de novo. Mas quando você rompe o nível 1, quando você vai para o nível 3, aí, querido, pode se levantar os bonequinhos que quiser. Você já sabe, como disse o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei tanto ter como não ter, ter abundância como escassez, em todas as coisas eu estou instruído. E ele diz: tudo posso naquele que me fortaleceu? Não, tudo posso naquele que agora tem força para mim e para você agora, irmão. O que eu preciso fazer? Ter bom ânimo. Olha para mim, tenha bom ânimo. Amém. E eu vou encerrar minha palavra com um dos meus textos favoritos da Bíblia, com a maior restituição que a Bíblia apresenta. Vamos ler Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu vou encerrar com esse texto. Eu amo essa restituição de Jesus, porque ela tem muitas coisas aqui. E sabe, irmãos, eu estou de novo lendo os evangelhos, e como é bom visitar novamente a maneira como Jesus iniciava seus milagres, porque Jesus ele agia de maneira intencional, e diz aqui que em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva.
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse o quê? Eu amo essa maneira de Jesus de lidar com a morte, ou com alguém que estava agora sofrendo um luto. Porque Jesus disse para uma mulher que já era viúva, só tinha um filho e o filho morreu. Antes de ressuscitar o filho daquela viúva, o que é que Jesus diz? Não chores. Como é que você diz para uma mulher, irmãos, que está indo enterrar o filho, para ela não chorar? Porque primeiro, Jesus queria mudar o quê? A perspectiva dela. Jesus já sabia o fim. Eu queria também te dizer, ele já sabe o fim. Por isso, tenha bom ânimo. Se fosse eu, talvez eu logo iria ressuscitar o filho e depois eu diria, agora pronto, para de chorar. Quando eu queria a sobremesa logo, mãe dizia, espera aí, você vai esperar descansar o almoço. Quem é que já ouviu esse termo? Descansar o almoço. Aí eu começava a chorar, eu queria logo, eu só almocei por causa da sobremesa, me dê, a senhora prometeu. E aí, quando ela me dava, aí eu dizia, aí eu ficava, pronto, eu não já lhe dei, agora para de chorar. Não era assim, gente? E é interessante, quando minha mãe fazia, aí ela dizia, agora pare, eu não já realizei? Deus não é assim. Deus não é assim. Deus diz assim, primeiro pare de chorar. Escuta aí, viu? Primeiro se anime. Primeiro você vai celebrar, sem ver a sobremesa. Primeiro você vai crer que eu vou cumprir o que te prometi. No mundo você vai ter aflições, mas fique animado. Tem gente esperando sair o diagnóstico para se alegrar. Que tal se alegrar agora? E se eu te disser que Deus já tem um diagnóstico para você? Vida longa, vida longa, vida longa nessa terra. Mas tem gente que está aqui como Tomé. Se eu não ver, se eu não pegar, e aí, assim diz o Senhor para nós, né? Seja crente, rapaz. Sabe o que Deus espera hoje, irmãos? Alegria. Antes de ressuscitar o filho da viúva, ele disse, pare de chorar. Fale aí para duas pessoas, pare de chorar. Ô irmão, sabe o que eu queria pedir a vocês? Eu queria pedir que a gente pudesse marcar reuniões, não para falar da vida de ninguém, porque isso só traz maldição, mas vamos marcar reuniões, convidar alguém para ir para a sua casa amanhã, para quê? Comer um cuscuz, e falar do que Deus está para fazer na nossa vida. Já marcou alguma coisa para falar do que está para acontecer na sua vida? Vamos comer lá em casa amanhã? Por quê? Aniversário? Não, é porque a qualquer momento vai acontecer algo grande na minha vida. Eu quero declarar, irmãos, para cada dia de choro, no mínimo aí 2 dias de alegria e celebração na sua casa. Para cada dia que você foi envergonhado, 2 de honra na sua vida, na sua conta, em nome de Jesus. E eu vou lembrar aqui também uma palavra profética que a gente ouviu, recebeu e vamos viver isso. Na área que fomos mais machucados e envergonhados.
É nessa área aí que vamos dar na cara do diabo dos dois lados. Dá um sorriso aí para mim. Eu tenho que terminar minha pregação. Tenha bom ânimo. E se tudo o que Deus precisasse hoje fosse o seu bom ânimo para amanhã? Olhe, eu já sofri pressão. Acredito que boa parte dos cabelos que eu vou comprar no futuro, eu perdi eles em momento de pressão. Aí um dia eu me revoltei, eu disse assim, eu não vou mais olhar negócio para resolver de problema antes de dormir. Amanhã eu resolvo. E Deus será comigo. Porque tem gente que já vai ver, querido, não vai somar as contas hoje não. Amanhã é um novo dia. Hoje você vai sorrir. Vai chegar em casa já dançando, bota um louvor lá, só. Eu danço. Estou mais animado. Rose voltou, glória a Deus. Aí, eu lembro, quando eu cheguei no Rema, irmãos, eu cheguei no Verbo da Vida, eu vou encerrar com isso, chorando, sempre esperando a vida melhorar. Aí a gente resolvia uma coisa, no outro dia, acontecia outra. A gente ficava esperando, meu Deus, que agonia é essa? E eu entendi no Rema o seguinte, que para que Deus faça algumas coisas, primeiro eu preciso parar de chorar. Chorar é pecado, irmãos? É pecado? Mas quem aqui ficou mais rico? Porque foi dormir amargurado. Você acordou milionário. É pior, é como cavar um buraco e esperar que tudo mude. Mas a alegria do Senhor, ela renova o nosso ânimo e as nossas forças. No mínimo a gente fica com mais iniciativa para partir e resolver a situação. Então, olha o que ele falou aqui, não chores. E eu amo o que ele vai fazer agora, quando o versículo voltar, amém? Jesus disse para aquela mulher, não chores, próximo. Chegando, se tocou o esquife, que era o caixão, e parando os que o conduziam, Jesus disse, jovem, ele estava morto, né? Eu te mando, levanta-te. Eu acredito que aquela viúva parou de chorar. E quando ela parou de chorar, quando ela começou a ter expectativas no seu futuro, uma intervenção divina veio. A intervenção começa quando o meu ânimo muda. Houve uma intervenção quando Jesus falou para ela, para de chorar. Ela, pronto. Agora ele resolveu o que ela não podia resolver. Escute isso. O que eu posso fazer é me animar. E quando eu me animo em Deus, criando uma expectativa de que haverá um bom futuro, e de que vai ser como eu tenho desejado, há uma parte que Deus, porque quem poderia trazer esse jovem de volta? Jesus. A minha parte é ter bom ânimo, a parte de Deus é fazer o impossível. Próximo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E eu amo essa expressão. E Jesus o restituiu. Na minha humilde opinião, essa é a maior restituição da Bíblia. Um filho sendo devolvido à sua mãe. Eu queria crer junto com vocês, para a gente poder ficar mais animado. Esses são dias
de restituição. E eu quero crer com vocês, hoje é 22, não é isso? Esse mês ainda, algumas coisas vão voltar para a nossa vida e para a nossa mão, irmãos. Eu também sinto no meu coração que pessoas que se afastaram de Jesus estão voltando ainda esse mês, em novembro, e ainda esse ano veremos pessoas da nossa família voltando para os braços de Jesus, irmãos. Vocês estão crendo isso aqui comigo, irmãos? Quem pode crer nisso comigo hoje à noite? Quem aqui perdeu alguma coisa na sua vida, algo financeiro, algum dano, qualquer que seja a área? Quem aqui já sofreu alguma perca? Esses são dias de restituições. Agora, como é que eu recebo isso? Se alegrando. E se depender só disso hoje à noite? Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou subir uma escada de costas. Não precisa, irmão. O que precisa é a gente cumprir essas pequenas coisas que Deus diz. Se anime. Porque fazer algo que eu consigo fazer sem precisar sentir é mais fácil. Mas quando eu tenho que confrontar emoções e sentimentos, é só pela fé. Então a mensagem hoje é que o começo do milagre está em ficar animado. Já quero chamar aqui o louvor e dizer isso para vocês. O diabo não nos deu alegria. Ele não pode roubar nossa alegria. Não são as circunstâncias que determinam o nosso humor. É o que Deus tem falado. Glória a Deus. Você pode ficar de pé comigo? Você pode dar um sorriso aí. Dá um sorriso para Deus. A Bíblia diz que eu me alegro nas tuas promessas, como quem encontrei grandes riquezas. A nossa maior riqueza hoje são as promessas do Senhor para a nossa vida. São as palavras dele para a nossa vida. Então fecha os teus olhos. Glória a Deus. Queria que você pudesse falar para o Senhor da sua expectativa nele. Se não há nenhuma, começa a dizer ao Senhor: Pai, eu tenho expectativas naquilo que o Senhor me prometeu. Eu agora ergo essas expectativas, Pai. Eu sei que nada pode mudar as tuas promessas para a minha vida, a não ser que eu me desvie do caminho correto. Aleluia. Eu queria que pudéssemos nesse momento falar para Deus da nossa expectativa. A Bíblia diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Não se mostre fraca no dia da angústia, se mostre forte. Se mostre ousado, ousada. Esses são dias de restituições. Não ficaremos no prejuízo. Não ficaremos na vergonha. Não ficaremos na falta, na depressão, na opressão. Anime-se, diz o Senhor. Aleluia. Tenha bom ânimo. Os meus planos são planos de paz e não de mal. E se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Aleluia. Você pode liberar palavras de alegria e gratidão ao Rei da Glória. Expressões de aleluia ao nome dEle. Aleluia. 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 O Isaac prometido está para nascer, o riso. Aleluia, Pai.
haverá um bom futuro. Nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Obrigado, Pai. Aleluia. Às vezes o que precisamos ofertar para Deus é somente nosso sorriso para Ele. Aleluia. Você pode dar um sorriso para o seu Pai agora. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele é o Deus da alegria. Ele é o Deus da alegria. Aleluia. O Deus da alegria. Ele não é o Deus da tristeza. O Deus da tristeza é outro. Ele é o Deus da alegria. Aleluia! Quantos aqui servem ao Deus da alegria nesta noite? Vamos dar brados de louvor ao nome dEle. Aleluia! A Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Esses são dias de alegria. Irmãos, há uma nota no meu coração, tem coisa boa vindo aí, viu? Eu ouço no meu coração Deus mudando diagnósticos. Muitos aqui serão surpreendidos essa semana. Um diagnóstico novo, uma novidade, como foi aqui liberado quinta-feira passada. Tem algo de Deus vindo para a nossa vida esses dias, irmãos. Aleluia. Obrigado. Quantos daqui estão prontos para receber o que Deus tem? Aleluia. Obrigado.